Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. Nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará, com armas de defesa. De perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus.
exaltado seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado para sempre, exaltado no céu. Olá, meu irmão, minha irmã da CIB, espero que esteja tudo bem com você, enquanto nos juntamos aqui de forma virtual para darmos sequência ao estudo que temos feito nas quartas-feiras, esse estudo compartilhado aqui no grupo, né? Nós temos nos debruçado nesse livro do Jerry Bridges, A Comunidade Verdadeira, a Prática Bíblica da Koinonia, que é a palavra bíblica, né? A palavra grega usada para falar sobre a comunhão. E nós temos aprendido já há algum tempo sobre o que biblicamente quer dizer comunhão, sobre quais são as implicações disso. E hoje nós olharemos juntos para o capítulo 10, onde nós veremos um aspecto um pouco negligenciado, ou quase sempre negligenciado, mas muito importante, da comunhão dos santos em Cristo Jesus. Espero que você desfrute desse tempo aqui e também possa fazer reflexões junto em família da palavra de Deus sobre como viver esse aspecto muito importante da comunhão. Bom, e esse aspecto do qual eu estou falando e da qual a gente vai tratar hoje, que o autor Jerry Bridges vai trazer nesse capítulo 10, é o sofrimento. Sim, o sofrimento. Nós temos ali em Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo falando: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Geralmente a gente foca bastante nesses dois primeiros, né? Sobre a nossa necessidade, o nosso anseio em conhecer a Cristo, em conhecer o poder da sua ressurreição, em conhecer tudo de bom que tem nisso, todas as bênçãos, todos os presentes que existem nisso. Mas também tem uma terceira parte. E essa parte geralmente a gente negligencia, a gente não gosta muito de participar dela. Mas Paulo coloca ela na mesma frase desse desejo de conhecer a Cristo, desse desejo de conhecer o poder da ressurreição. É o mesmo desejo que busca participar dos sofrimentos de Cristo. O que isso quer dizer, né? Bom, primeira coisa que o autor vai defender aqui, que Paulo tinha em mente quando falava sobre participar dos sofrimentos de Cristo e como isso era algo importante, ele divide a resposta em dois fatores, né? E o primeiro fator era de que Paulo desejava compartilhar com Cristo os seus sofrimentos porque isso levaria adiante o reino de Deus, isso levaria adiante a causa de Cristo e edificaria a sua igreja. Então, Paulo acreditava que quanto mais ele sofresse em nome de Cristo, quanto mais ele sofresse por conta de tudo que Cristo tinha ordenado que ele fizesse e claro, essas ações certamente causavam distúrbios ali no ambiente social onde ele vivia. Quanto mais sofrimento viesse desses atos que Paulo cometia em obediência a Cristo, mais a causa de Cristo ia ganhando notoriedade, mais a causa de Cristo ia ganhando espaço, fama, uma fama no bom sentido, mas cada vez mais a igreja de Cristo poderia ser edificada por ver um homem
que antes perseguia aos cristãos, agora sofrendo por causa da verdade que ele tanto perseguia. E isso faria o nome de Deus ser mais glorificado ali naqueles lugares. E aqui de cara a gente já vê um estilo de vida que a gente não busca muitas vezes, né? Geralmente nós somos ensinados por tudo que tem ao nosso redor, pela nossa sociedade, por nossos próprios desejos gananciosos, de que o que nós merecemos nesse mundo e o que nós devemos buscar nesse mundo é a felicidade, é a realização, é a satisfação própria. E nós olhamos para as Escrituras e vemos Paulo não só desejando, mas exortando outros a viverem em busca de algo que é represível, ou melhor dizendo, desprezível nesse mundo, né? que é completamente deixado de lado, que é o sofrer, que é o sofrimento. Então, geralmente o autor vai dizer, coloca a busca pela felicidade na frente da busca pela santidade. E a Bíblia nunca nos orientou a buscar a nossa felicidade, mas ela sempre nos orienta a buscar a santidade, a buscar como nós podemos nos parecer mais com Cristo, como nós podemos abrir mão dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios intentos, dos nossos próprios sonhos, para viver os sonhos, os desejos, os intentos de Deus, de Cristo em nós, porque, como Gálatas 2:20 vai dizer, agora nós morremos, nós fomos crucificados com Cristo e agora a vida que nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por nós. Então, nós não existimos em nossos próprios sonhos e desejos mais, então não faz sentido nós vivermos em busca deles, em busca de satisfazê-los, em busca dessa felicidade, mas sim em busca da real felicidade, que só é encontrada na santidade que busca obedecer a Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. É por isso que Paulo fala que o sofrer por Cristo aqui é lucro, é ganhar, é sair ganhando, porque é ali que se encontra a verdadeira satisfação da alma, e é ali que, nesse primeiro fator, a igreja é edificada, é ali que a causa de Cristo ganha notoriedade, é no sofrimento compartilhado por conta da obediência a Deus. Um segundo fator que o autor vai trazer aqui é muito interessante. Ele fala sobre como Paulo acreditava que o compartilhar dos sofrimentos de Cristo era algo que deveria ser buscado, porque isso nos coloca em coparticipação com Cristo, nos coloca de fato linkados e completamente desassociáveis de Cristo. Nos faz, de fato, experimentar uma comunhão profunda, uma ligação profunda com o próprio Cristo, de tal forma como se parecesse, ou, na verdade, de tal forma como se fosse, de fato, que os nossos sofrimentos estivessem afligindo ao próprio Cristo. Por isso, as coisas que nos afetam passam a afetar o próprio Cristo. E viver dessa comunhão, sabendo que o seu Salvador se compadece de você e das suas fraquezas, é o que deve nos motivar a querer compartilhar de fato desses sofrimentos, porque é nesse lugar, nessa situação, em que nós percebemos o amor de Cristo por nós. Mas uma coisa interessante que o autor vai levantar, e eu acho que a gente pode trazer isso como uma implicação bem prática para a nossa vida, né? A gente corre um grande risco de cair num erro, de julgar como se todo o sofrimento que nós sofrêssemos uma vez que nós somos cristãos fossem decorrentes desse sofrimento por Cristo. Então, uma vez que eu me converti, pronto, agora todos os meus sofrimentos e tudo aquilo que eu passo de ruim, eu estou passando de ruim porque ou tem alguém me atacando, ou tem uma outra pessoa querendo me passar a perna. É sempre o externo, é sempre o exterior, e Deus sempre vai estar do meu lado, me defendendo, né? E nesse sentido, a gente acaba se blindando e se eximindo de cumprir com responsabilidades e consequências de muitas das vezes sofrimentos que sobrevêm a cada um de nós pelas nossas decisões erradas, pelos nossos maus atos, né? Então, nem todo sofrimento que a gente sofre na vida cristã é um sofrimento, digamos, justo. É um sofrimento da qual nós podemos nos alegrar nesse sofrimento que Paulo está falando e compartilhar desse sofrimento de Cristo.
né? Isso só acontece quando nós obedecemos a Deus e quando nós renegamos aquilo que nós queremos, e por isso, nesse ato de renegar a si mesmo e buscar fazer o que Deus quer, nós sofremos por isso e sofremos das mais diversas formas, né? Nesse sentido, nós de fato estamos sofrendo por Cristo. Mas então cabe a gente filtrar bem, a gente ligar esse filtro bem e entender quando nós estamos sofrendo por conta de decisões estúpidas que tomamos, por conta de pecados do nosso coração, por conta de ações que nós ainda continuamos a cometer, mesmo depois de termos sido salvos e transformados e regenerados por Cristo. Então esse é um filtro interessante que a gente deve ter sempre bastante cuidado, porque colocar essa embalagem de eu sofro por Jesus em cada um dos nossos sofrimentos vai nos levar para um arriscado estilo de vida, onde tudo aquilo que eu fizer nunca vai ser culpa minha, nunca vai ser um erro decorrente do que eu faço, mas sempre vai ser algo externo, sempre vai ser algo que é um ataque contra mim e que Jesus vai estar do meu lado e que Ele vai me salvar e me livrar de tudo, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso também. O sofrimento genuíno é aquele que provém de um coração que renega a si mesmo e busca obedecer a Deus e a Cristo em sua palavra. E aí o autor vai trazer também um aspecto muito interessante sobre o compartilhar dos sofrimentos de Cristo em comunhão, agora com outros crentes, com outras pessoas. Eu com Cristo diretamente, mas é uma relação nós com Cristo, uma relação comunitária em relação a Cristo. Então, o sofrimento do corpo deve nos doer também, como se fosse o nosso. O sofrimento de irmãos, de parceiros da fé, deve doer em nós assim como se fossem em nós mesmos. E a base disso é o amor que devemos ter uns pelos outros, que é o amor que Cristo diz que nos diferenciará de outras pessoas, que nos mostrará ou que mostrará às pessoas que nós somos de fato discípulos dele, né? Romanos 12:10 fala sobre como precisamos dedicar-nos uns aos outros em amor fraternal, cuidando uns dos outros. E esse cuidar uns dos outros inclui compartilhar dos seus sofrimentos, das suas tristezas, né? Apoiar uns aos outros e cuidar deles. Uma primeira forma que nós podemos fazer isso, mostrar esse amor e essa preocupação, é sempre orando também, lembrando de orar pelos nossos irmãos, principalmente irmãos perseguidos que a quem nós nem conhecemos, né? O autor fala bastante sobre irmãos em contexto de perseguição em países onde não se pode viver a fé de forma livre. Esses irmãos dependem demais das nossas orações. Imagine viver em um lugar onde tudo que nós estamos fazendo aqui é proibido. E que para viver a sua fé você precisa ser considerado como um indigente, alguém que precisa estar sempre fugindo. Eles dependem demais das nossas orações para que nós estejamos constantemente os suportando e pedindo para que Deus os dê força, graça para suportar esses sofrimentos ou os livrar deles, se assim for da vontade dele. Mas eles carecem e precisam dessas orações dos nossos irmãos, de cada um de nós. Isso é partilhar e é compartilhar dos sofrimentos deles. Quando nós fazemos isso, nós estamos compartilhando e sentindo a dor deles também, claro, em um grau, em uma proporção muito menor, mas entendendo que isso afeta não somente a eles, mas afeta a nós, porque nós somos corpo, nós somos unidos em Cristo nesse sentido. Mas não só orar, e aqui eu não quero menosprezar em nenhum aspecto a oração, mas enfatizar a necessidade também de, sempre que estiver ao nosso alcance, abrir mão de algo da nossa parte, para que a gente possa ajudar outros irmãos, para que a gente possa fazer algo para outros irmãos que estão sofrendo, que a orientação bíblica, a orientação de Deus para cada um de nós e o que o amor de Cristo em nós nos compele a fazer, é para que nós tomemos esse passo. Para que nós tomemos o passo de preferir ajudar o nosso irmão que está em dificuldade, de ajudar o nosso irmão que está sofrendo, do que buscar o meu próprio prazer, o meu próprio, a minha própria satisfação. Então, orar sempre muito importante, mas também agir. E quando puder fazer, sempre escolher fazer pelo nosso irmão.
seja no contexto de perseguição, seja no contexto de um país onde a fé cristã não pode ser vivida e que a única forma que nós temos como ajudar é de forma financeira ou de alguma outra forma em contato com esses irmãos, ou seja no nosso trabalho, ou seja na nossa família, na nossa igreja, onde nós percebemos irmãos que estão passando por situações complicadas, difíceis, e muitas vezes nós desprendemos de tempo com a nossa família, de tempo nos nossos projetos pessoais para poder dedicar a vida desses irmãos um pouco de graça ali, que Deus transborda na vida deles através de nós, para que assim a gente possa estar compartilhando desses sofrimentos também como igreja, como unidade de corpo que somos. E por fim, um último aspecto aqui que o autor vai frisar, que nós podemos compartilhar também desse sofrimento pela causa de Cristo, é quando nós sofremos pelo pecado de uma forma geral, pelos efeitos do pecado. A gente tem vivido uma era complicada em relação a isso, porque nós temos visto o efeito destrutivo que o pecado tem tido na nossa sociedade, né? Temos visto como as leis para o aborto são cada vez mais flexíveis, ou têm sido cada vez mais flexíveis ao redor do mundo. Temos visto diversas distorções de padrões que Deus quer que o mundo viva, e essas distorções têm causado inúmeros problemas. Temos visto isso no campo da sexualidade, temos visto isso no campo da política, no campo até mesmo religioso, onde nós vimos o liberalismo teológico sendo cada vez mais difundido em vários lugares. Enfim, em vários aspectos nós temos visto o pecado surtindo efeito. E a gente já sabia que seria assim. A Bíblia nos diz que no fim muitas dessas coisas estariam acontecendo. Então, quando nós olhamos para essa situação, qual é a nossa sensação? Será que nós agimos de forma se isso não está me impactando, se isso não é algo que me afeta diretamente, então não é algo com o qual eu devo me preocupar? Ou será que eu sofro pelos efeitos que o pecado tem tido na boa criação de Deus? Desde lá do começo, o pecado segue pervertendo e quebrando, né? e dissimulando e afastando a imagem de Deus que foi criada e impressa em cada um de nós. E ver os efeitos que o pecado tem tido desde então, desde a queda, o que isso faz ao nosso coração? Será que nós sofremos por isso? Será que nós nos sentimos pesarosos e buscamos talvez fazer alguma coisa em relação às novas leis que têm surgido, por exemplo, em relação ao aborto? E eu penso que isso deva ser uma preocupação nossa, entender se o nosso coração tem sofrido pelas coisas que Deus sofre, porque com certeza Deus se entristece ao ver os efeitos que o pecado tem tido na humanidade, na criação, e por lógica, por consequência lógica, nós que somos seus filhos, que somos morada dele no Espírito Santo, nós seríamos no mínimo contraditórios se não nos entristecêssemos também por ver como a boa criação de Deus, como o bom plano de Deus para a vida de cada um de nós, e para a sociedade como um todo, tem cada vez mais sido bombardeado com os efeitos do pecado do nosso próprio coração. É claro que nada disso foge do controle de Deus, tudo isso faz parte do seu soberano e grandioso plano, mas nós podemos ver na Bíblia e sabemos que muitas das coisas que acontecem são fruto e são efeito do pecado no nosso coração, e que não eram coisas que originalmente estavam intencionadas por Deus para que fossem realizadas ou para que fossem da forma como que são, e nisso eu cito todos esses problemas que nós temos visto na sociedade, toda a violência, toda a morte, tudo isso começou lá na queda, né? E esse não era o plano original de Deus, o plano perfeito de Deus para a sua criação, que era ter a criação e o homem, né, totalmente livre para se relacionar com ele. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que sim, sendo o plano perfeito de Deus, pode nos reconectar com o Pai. E é no poder desse Cristo ressurreto, que nós podemos compartilhar desses sofrimentos enquanto cristãos,
olhando para a esperança que nos aguarda, olhando para o lugar que nós iremos, para a nossa casa celestial, que é onde de fato nós estaremos livres de todo e qualquer sofrimento, porque Ele já sofreu tudo que poderia sofrer por nós, todo o sofrimento que eu e você deveríamos sofrer. Cristo sofreu na cruz, e por isso todos os outros sofrimentos que nós vivemos aqui, apesar de doloridos e apesar de pesarosos, somados juntos, são muito pouco ainda, são muito pequenos, perto da grande glória que está reservada em Cristo Jesus, na sua revelação. Então, que a gente possa se encorajar nisso, se encorajar nessa verdade e não ter medo de sofrer. Pelo contrário, buscar sofrer por Cristo, buscar entender em que áreas da nossa vida nós podemos e devemos, e como podemos, melhor dizendo, compartilhar desses sofrimentos em Cristo, para assim termos comunhão com Ele e com o seu corpo, de maneira a experimentar a verdadeira koinonia bíblica. É isso que é o que eu oro, que eu desejo para cada um de nós, e peço junto com vocês aí também, para que Deus nos dê graça, para que a gente consiga viver dessa forma, olhando para o sofrimento como algo que pode cada vez mais nos ligar a Cristo, e não como algo que deve ser desprezado. É isso, meus irmãos. Espero que esse capítulo tenha falado com você tanto quanto falou comigo, e te aguardo numa próxima oportunidade, e quero te deixar com esse desafio de refletir sobre isso na sua vida ao longo dessa semana, sobre como nós temos vivido essa parte um pouco negligenciada, mas muito importante e muito graciosa também, da koinonia, da comunhão, que é o sofrer por Cristo, é o sofrer em Cristo, pelos nossos irmãos, com nossos irmãos, em unidade, em corpo, porque isso nos aproxima, nos liga cada vez mais ao próprio Cristo, na sua comunhão. Espero ver você na próxima oportunidade. Fiquem com Deus e uma boa semana.